Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal. Esse é o terceiro vídeo e hoje eu já vou começar te fazendo uma pergunta. Quem é você e qual o seu propósito aqui na Terra? Pergunta difícil, né? Bom, lembra daquela primeira pergunta que eu fiz no primeiro vídeo? Quem é você? Eu pedi para o pessoal comentar e alguns comentaram, outros não. Então, quem nós somos já foi definido e eu já dei a dica que está lá em Gênesis 1:26. E qual o nosso propósito? Bom, o nosso propósito primordial também está no mesmo versículo, Gênesis 1:26, versículo 1, capítulo 26. Capítulo 1, versículo 26. Eu vou falar aqui com as minhas próprias palavras, mas dependendo da versão da Bíblia que você utilizar para ver se essa passagem, você vai ver que pode ter alguma pequena diferença, né? Por causa da versão. Então, lá diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre o réptil e sobre toda a terra, sobre tudo que foi feito. Ou seja, o nosso propósito primordial é dominar sobre todas as coisas, exercer governo sobre todas as coisas. Mas não confunda, exercer governo sobre as coisas, exercer governo sobre tudo, não inclui o seu semelhante, não inclui as pessoas. Nós não fomos feitos para dominar outras pessoas, nós não fomos feitos para dominar uns aos outros. Por que isso acontece então? Pode até me perguntar, né? Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque a pessoa que está sendo dominada, nesse caso, a maioria das pessoas, elas ainda não entenderam a identidade verdadeira delas. Elas não entenderam o que elas são de verdade, elas não entenderam essa passagem bíblica. Então elas acabam achando que elas são inferiores de alguma forma a outras pessoas e acabam se sujeitando a papéis que realmente não são delas. Mas então como é que a gente resolve essa situação? Bom, é muito simples. Eu acho que eu já até falei nos vídeos anteriores. Você só precisa aceitar quem você é para que você comece a viver a sua identidade em sua plenitude. Qual que é a relação da identidade com o propósito? Bom, a relação, como nós já vimos, quando o nosso Criador nos dá uma identidade, Ele diz quem nós somos, Ele determina a nossa identidade, Ele já nos dá um propósito, que é governar sobre todas as coisas. Então, o que seria exatamente governar sobre todas as coisas? É uma questão meio complicada, né? É uma questão assim que a gente pode até ficar pensando. Será que eu tenho que dominar, sei lá, a política, a economia? Bom, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, e você pode ter certeza disso também. Tudo aquilo que você quiser dominar, você já está previamente autorizado pelo Criador. Por quê? Porque ele já falou. Domine sobre todas as coisas, domine sobre tudo, sobre toda a terra. Então, tem gente que diz assim, eu vou esperar que Deus me dê um sinal para eu fazer alguma coisa, para eu comprar um carro, comprar uma casa. Lógico, você não vai sair fazendo, metendo os pés pelas mãos, fazendo coisas que você pode se arrepender depois. Por quê? Porque tem uma lei, tem princípios que não podem ser burlados, né? Não tem como burlar, por exemplo, a lei da semeadura. Aquilo que você planta, vai colher. Não tem como rejeitar a colheita daquilo que você plantou. Então, por isso, nós devemos tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Por quê? Porque tudo é decisão nossa. E aquilo que a gente decidir, a ação que a gente decidir tomar, ela vai ter uma consequência. Então, se você age de determinada forma, você vai ter um determinado resultado. E não adianta você tentar rejeitar o resultado das suas ações. Se você plantar milho, não vai colher jamais maçã, né? Você é completamente adverso. Você vai ter que colher exatamente aquilo que foi plantado. Aí você me diz assim, bom, eu já entendi isso aí. Tudo que eu preciso está aqui comigo, está em mim, está dentro de mim, certo? Perfeito. É isso mesmo. Tudo que você precisa para realizar tudo aquilo que você quer
está dentro de você. Deus já permitiu, Deus já te deu isso. Você não precisa pedir mais nada dele, porque ele já te deu. Você só precisa agir de forma correta, tomar a decisão e a ação de forma coerente para que você tenha exatamente aquilo que você quer ter. E tenha certeza, não vai ser diferente. Tudo aquilo que a gente faz tem um determinado resultado. E esse resultado ele pode ser planejado e executado por cada um de nós, em todos os aspectos da vida. Seja esse financeiro, seja familiar, seja com relação a trabalho, a estudo, a negócios, tudo isso. E aí às vezes você pode até ficar pensando assim, bom, então se é assim, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, né? Realmente. Eu também, anteriormente, antes de eu entender essa palavra, antes de eu entender esse recado de Deus, eu achava que eu precisava pedir alguma coisa dele. Então eu vivia sonhando com muitas coisas e não realizava nada. Por quê? Porque eu ficava esperando. Né? Ficava esperando aquele sinal, ficava esperando Deus fazer alguma coisa, acontecer um milagre. E esse milagre nunca acontecia. Por quê? Porque milagres eles não acontecem. Hoje eu entendo que eu sou o milagre da minha vida. Eu sou o próprio milagre. Por que eu digo isso? Com toda certeza. Bom, porque está lá, Gênesis 1:26. Ele já disse que eu sou imagem e semelhança dele. Eu não tenho como mudar isso. Eu posso não viver isso se eu não aceitar, se eu não entender. Mas se eu entender e aceitar isso, é muito simples. Basta você comparar. Vamos lá, quem é Deus? Deus é preguiçoso? Deus é procrastinador? Ele deixa alguma coisa para fazer depois? Ou ele planeja e executa? Bom, pelo que a gente sabe, Deus não deixou nenhuma tarefa pela metade. Então, quando a gente espera que Deus faça alguma coisa, a gente está simplesmente negligenciando aquilo que Ele já falou para a gente. Olha, você é parecido comigo. Você tem a minha imagem, você tem a minha aparência e tem a minha semelhança. Ou seja, nós temos o caráter de Deus. Ele está implantado na gente. Aí você diz assim, não, mas tem gente que é bem diferente. Deus não faz muitas coisas que pessoas aí fazem, né? Coisas erradas. Roubar, matar, etc. É verdade, mas só que essa pessoa, ela não está vivendo a identidade que Deus propôs para ela. Ela simplesmente não entendeu quem ela é e não entendeu qual que é o propósito dela. Porque aquela pessoa que realmente entende e aceita quem ela é, ela jamais vai fazer coisas que sejam diferentes do caráter de Deus. E eu te digo isso com toda certeza, porque eu também, antes de entender a minha identidade, eu fazia várias coisas que hoje em dia eu não faço mais. Uma dessas coisas é a procrastinação. Eu era profissional de procrastinar. Vou te contar essa história. Ok? Não vai espalhar para ninguém, só para o Brasil inteiro no YouTube, né? Mas tá, deixando a brincadeira de lado, eu vou te contar. Eu acordava 8 da manhã para chegar no trabalho às 7. Imagina isso aí. Será que eu era procrastinador? Será que eu era preguiçoso? Então, você imagina uma pessoa que tem que chegar num local 7 horas da manhã e acorda 8. Ou seja, só vai chegar atrasado, só vai fazer as coisas às pressas e vai deixar muito a desejar no seu trabalho. Não é verdade? Pois é. Então, quando eu entendi a minha identidade, foi uma das primeiras decisões que eu tomei. Deixar de procrastinar. Não significa que você tenha que acordar cedo todos os dias só por conta disso. Não é isso aí. Você tem que ter um propósito, tem que saber por que você está acordando cedo. Vou te dar um exemplo. Se você é guarda noturno, por exemplo, não faz sentido você chegar em casa às 6 da manhã, dormir e acordar às 8. Você vai dormir um pouco mais, né? Porque a tua jornada de trabalho exige isso aí.
que eu estou te falando é que você tem que começar a jogar fora todos esses vícios, todas essas coisas que não contribuem em nada em sua vida. Além de não contribuir, ainda te atrapalha. Isso é uma das coisas que eu estou te falando que eu tomei decisão em fazer. Hoje em dia, quando o pessoal que me conhece acorda, já tem lá um bom dia, faça o seu dia melhor, faça o seu dia extraordinário, faça o seu dia sensacional. Por que faça o seu dia? Porque eu não dependo mais daquilo que Deus vai mandar para mim. Por quê? Porque eu já entendi que Ele já mandou, que agora a tarefa é minha, agora a coisa é comigo, não é mais com Deus. Ele não é um Deus procrastinador. Ele não deixa a tarefa dele pela metade. Ele nunca começou nada que não tenha terminado. Todas as coisas que ele criou, que ele fez, foram terminadas completamente. Ele deixou em estado perfeito. Então, tudo aquilo que a gente espera em Deus, talvez você não tenha que ficar esperando. Talvez você tenha que simplesmente começar a se mover e imitar aquilo que ele fez, que é justamente mãos à obra. Até aqui está dando para entender sobre o que eu estou falando? Talvez você tenha algumas dúvidas com relação a algumas coisas que eu falei, mas será? Será que eu não tenho que pedir nada de Deus? Será que eu não tenho que confiar em Deus? Mas é claro que tem. Aliás, você só precisa confiar nele mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se foi o próprio Deus que disse assim, domine sobre todas as coisas, por que você vai duvidar disso? É uma pergunta que eu te faço. Se você começar a pensar dessa forma, você vai entender que ele já te deu o aval, ele já te deu a ordem. E isso é só uma das coisas que a gente pode raciocinar. É só uma das passagens bíblicas que podemos raciocinar em cima dela e ver a nossa capacidade, que tudo que a gente precisa, tudo que a gente almeja, a gente pode conseguir simplesmente tomando decisão e agindo. Eu tive muitos momentos na minha vida que eu tive muitas dúvidas, isso é normal. É muito comum a gente ter dúvidas sobre várias coisas, sobre vários aspectos. Mas se a gente prestar bem atenção nisso aí, a gente vai ver que a gente vai bater lá na identidade e no propósito primordial. Então eu acho que já deu para entender um pouco do que eu quero falar sobre a relação da identidade com o propósito. Mas não vamos confundir propósito com alvo, com objetivo. Propósito é uma coisa que é maior do que todas as outras coisas. Eu vou te dar um exemplo do que é um objetivo. Um objetivo é quando você tem um alvo, né? Você quer acertar, chegar em algum lugar. Que seria, por exemplo, comprar um carro novo. Você tem, ou você que ainda não tem um carro, comprar o seu primeiro carro. Você que mora alugado, comprar a sua primeira casa. Ou então você quer comprar uma casa melhor, mais confortável para a sua família. Isso é um alvo, isso é um objetivo. Isso não é maior do que um propósito. Um propósito ele é muito mais amplo, ele é muito mais abrangente do que simplesmente um alvo, um objetivo. Com essa explicação eu vou chegando ao final desse vídeo. E se você entendeu, se você gostou dessa mensagem, dê um likezinho aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquelas pessoas que você entende que vão gostar desse assunto, né? E a gente vai falar no próximo assunto ainda sobre identidade e propósito, mas a gente já vai falar sobre, já vou explicar para você o que é riqueza e o que é prosperidade. Então a gente vai desmistificar isso aí e aí a gente vai começar a entrar em outros assuntos a partir da verdadeira identidade ligada ao propósito, da riqueza e prosperidade. E a gente vai entender o que é riqueza e o que é prosperidade no próximo vídeo, tá? Então eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Não esqueça aí de deixar o like, não esqueça de compartilhar e não esqueça de comentar também. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que você não entendeu e quiser que eu te explique melhor, entra aí nos comentários, faz a sua pergunta, assim que for possível eu te respondo. Um grande abraço a todos e até a próxima.